começar apresentando, né, os participantes dessa próxima mesa redonda. Nós teremos como apresentadora a nossa colega Joyce de Castro. Ela faz parte da equipe Gasbras MG, uma das mosquiteiras. A Joyce é mestranda em Ciências e Tecnologia das Radiações, Minerais e Materiais, com projeto sobre análise de radionuclídeos em rochas geradoras de petróleo e gás natural. Ela é bacharel em Química Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, tem uma experiência analítica no laboratório de trítio ambiental, foi uma pessoa que trabalhou muito no laboratório de trítio do CDTN. Tem experiência em análises de enriquecimento eletrolítico, espectrometria de cintilação líquida no CDTN, atuação em análises químicas laboratoriais com ênfase em análise instrumental. Ela está também completando o seu mestrado, e o tema dela de mestrado foi justamente essa parte analítica da estação de gás não convencional. O debatedor vai ser o engenheiro Marcelo Valinhas, da Petrobras. Ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em geoprocessamento pela Federal do Rio de Janeiro também, com MBA em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em engenharia ambiental pelo Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia Fluminense. Atua como engenheiro de meio ambiente da Petrobras na função de gerente setorial de resíduos de exploração e produção de NORM da unidade de serviços de logística onshore, gerencia o depósito de resíduos contaminados com NORM provenientes da exploração de óleo nas unidades marítimas do sul e sudeste do Brasil. Essa parte que o Marcelo trabalha na Petrobras, eu também tive a oportunidade de conhecer. É uma produção enorme de norme, né? É um trabalho enorme que a Petrobras está tendo, né? Há muito tempo, sendo pressionada pelos órgãos reguladores, inclusive a CNEM, né? Para fazer esse tratamento. O Marcelo é uma das pessoas que está na cabeça, né? De enfrentar esse enorme desafio. Então, ele tem uma experiência muito preciosa para colocar aqui para nós também durante esse debate. Ok, posto isso, eu então passo a palavra para a Joyce, para você fazer a sua apresentação, Joyce. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, debatendo um assunto tão interessante, tão relevante hoje no cenário. Bom, como o professor Rubens já disse, antes de começar, né, eu vou compartilhar minha tela para vocês, para a gente começar a conversar. Como o professor Rubens já disse, né, eu sou a Joyce, eu faço mestrado hoje no CDTN, na área ambiental. A minha pesquisa está inserida dentro do projeto Gasbras, né, então, desde 2019, eu tenho a honra de poder participar no desenvolvimento de alguns projetos e algumas atividades com a equipe Gasbras em Minas Gerais, junto com os mosqueteiros, né, como a Jussara disse no início, na abertura do seminário. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre uma dessas linhas de pesquisa do projeto. Bom, inicialmente, né, o projeto Gasbras, né, como dito, é uma rede de pesquisa e desenvolvimento em gás não convencional no Brasil, formada por instituições de vários estados brasileiros, né, e em Minas Gerais, a equipe Gasbras é formada pela UFMG, pelo CDTN, pela IEG e pelo UFOP, sendo que o CDTN hoje ele tem um papel fundamental, né, na parte, no tema aqui exposto hoje, porque ele é especialista no uso de técnicas nucleares, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a radioatividade natural presente, né, sobre os recursos não convencionais. Então, brevemente sobre o CDTN, é uma instituição de ensino com projetos de mestrado e doutorado, de pesquisa, né, na área de tecnologia nuclear, na área de saúde, materiais minerais, no setor de meio ambiente, com aplicações de técnicas nucleares na indústria do petróleo, que é onde tem o meu projeto de mestrado,
como dito pelo professor Rubens, né? A gente está analisando algumas rochas geradoras de gás não convencional, analisando os normes nessas rochas, e tem também projeto de doutorado como o do Gustavo, que também vai trabalhar um pouco nessa área dos normes. Bom, então, o nosso objetivo aqui, né, nessa discussão hoje, é debater um pouco e esclarecer alguns conceitos importantes sobre a radioatividade natural, suas contribuições ambientais e sua atuação na exploração de recursos não convencionais pela liberação de materiais radioativos de ocorrência natural. Aí, comentar alguns impactos e mitigações desses materiais, né? Bom, mas acho importante a gente, né, como e por que a radioatividade natural ela está associada à exploração desses recursos não convencionais. Bom, vamos começar relembrando rapidamente alguns conceitos sobre radiação, né, que é a energia liberada de uma fonte, e nesse caso a gente vai estar falando de um núcleo atômico, que por diversas razões o núcleo ele pode estar com excesso de energia, e está instável, né? Então, para buscar essa estabilidade, o núcleo emite a radiação. Então, a gente pode conceituar a radioatividade, que é a capacidade de um núcleo atômico em emitir radiação de forma espontânea. Então, existem os isótopos radioativos, né, também chamados de radioisótopos, que sofrem um processo de decaimento radioativo, que é essa emissão da radiação. Nesse processo se transforma em outro radioisótopo. Esse radioisótopo ainda é instável, emite radiação, e sucessivamente até formar um átomo estável, né? No último, é o que a gente chama de decaimento radioativo dos isótopos. Então, a tabela periódica tem vários elementos radioativos, né? Possuem elementos com vários isótopos radioativos, né? Que existem que emitem radiação e estão presentes e distribuídos no nosso ambiente, como, por exemplo, o urânio e o tório, né? Que são radioisótopos muito comuns no ambiente e dão origem a outros radioisótopos. Bom, a radiação, então, a radiação natural, né? Ela é toda a radiação presente, radioatividade natural, toda a radiação presente no nosso meio, desde a radiação solar, a uso na medicina nuclear, como raio-x, por exemplo, os raios cósmicos, em plantas de produção de energia nuclear, em alimentos e bebidas, nas nossas casas, em resíduos radioativos de indústrias, nos minerais que compõem as rochas, e em nós, né, nos seres humanos, estamos rodeados de radiação. Então, é inevitável fugir da radiação, né? E essa radioatividade, ela pode ser dividida, né, em natural e artificial, sendo que apenas 18% dessa radioatividade advém de fontes artificiais, como o uso na área nuclear e na área de medicina, e os outros 82% são a radioatividade natural, temos, né, nas rochas, nos raios cósmicos, em nós, né, humanos, na alimentação, mas existem algumas coisas na Terra, né, que possuem mais radioatividade que outras, né? Isso acontece porque eles possuem uma maior concentração desses radioisótopos, né, de elementos radioativos, como é o caso, por exemplo, de algumas rochas presentes lá no subsolo. Então, esses materiais radioativos de ocorrência natural, responsáveis por essa radioatividade, né, são os conhecidos NORM, da sigla em inglês, que no português significa materiais radioativos de ocorrência natural. Esses materiais, eles ocorrem em baixas concentrações no ambiente, mas existem algumas atividades humanas que podem ocasionar o aumento da concentração desses materiais no ambiente. Alguns exemplos de normas muito comuns, né, e primordiais no planeta são o potássio 40, o urânio 238 e o tório 232, que dão origem a outros radioisótopos pela sua série de decaimento, como o rádio e o radônio, por exemplo. Algumas atividades que podem ocasionar, né, o aumento da concentração desses novos no ambiente, por exemplo, a mineração, muito comum, né, no estado de Minas, a produção de fertilizantes, de terras raras, e a exploração e produção de petróleo e gás natural. Bom, e para compreendermos um pouco, então, a ligação, né, da radioatividade com a exploração não convencional, é importante diferenciarmos a questão do sistema convencional e do não convencional de óleo e gás,
sendo que a principal diferença é a presença no sistema não convencional, as rochas reservatórios são rochas de baixa permeabilidade, a rocha que contém o gás, né? Então essa baixa permeabilidade faz com que seja necessária uma estimulação para a liberação desse gás. Essas rochas, além do gás, eles possuem alguns minerais que contêm minerais de, por exemplo, urânio e tório, que são elementos radioativos. Então, nesse sistema não convencional precisa de uma estimulação. Geralmente é utilizado o fracking, né, o fraturamento hidráulico, que é um processo onde um fluido contendo aditivos químicos a alta pressão é inserido no poço, vertical e em seguida horizontal. Esse fluido a alta pressão consegue, então, fraturar a rocha, liberando esse gás, né, preso ali, esse gás ou óleo preso ali naquela rocha. Mas, ao liberar o gás, pode ocorrer também a liberação desses materiais radioativos de ocorrência natural presentes ali na rocha. Bom, qual a importância, né, também desses estudos hoje, dessa relação? Nos últimos anos, houve um aumento considerável da produção de gás natural por métodos não convencionais em vários países pelo mundo. O mapa da figura mostra alguns países em destaque, com grandes potenciais de reservas de gás de folhelo, que é o conhecido shale gas, que é o gás ali presente na rocha, né, no folhelo, sendo esses dois países em destaque, né, os maiores, a China e a Argentina. Mas a gente tem hoje que os Estados Unidos, por exemplo, ele é referência na exploração de recursos não convencionais devido às suas grandes reservas no estado da Pensilvânia. Destaque que em 2013, os Estados Unidos, a extração de gás de folhelo cresceu tanto, né, que o país alcançou cerca de 40% da produção total de gás natural no país através da exploração não convencional. Então, hoje, os Estados Unidos mudou completamente seu cenário econômico a partir dessa exploração. Um outro país em destaque, né, aqui na América do Sul, a Argentina, que a grande responsável pela produção desse gás natural, desse shale gas na Argentina, é a bacia de Neuquén, né, contém a formação Vaca Muerta, que é onde contém esse gás de folhelo. A extração de gás não convencional na Argentina, ele proporcionou um inquestionável desenvolvimento econômico e socioeconômico para a região, né? São alguns dos países, né, citados. Mas o Brasil, né, como dito anteriormente, o Brasil não possui exploração de recursos não convencionais, mas já existem diversas pesquisas, né, como aqui o Projeto GásBras tem desenvolvido, sobre o potencial de geração de gás nas bacias sedimentares brasileiras. Então, né, como é uma das linhas de pesquisa do projeto, a figura do mapa do Brasil mostra algumas bacias sedimentares em destaque, com potenciais de reservas para exploração de recursos não convencionais. Mas lá atrás, quando surgiu essa possibilidade da exploração não convencional no Brasil, surgiram também alguns movimentos contra nessa utilização da técnica, né? Geralmente são estudos mais embasados, sem tanto embasamento técnico, e que focavam muito nos impactos que poderiam ser causados pelo fracking. Bom, a figura a seguir só esclarece melhor, né, a técnica do fraturamento hidráulico, mostrando melhor as fraturas que são, né, abertas aqui com o fluido a alta pressão, o fluxo que o gás e o fluido retorna para a superfície, para ser recuperado. É sabido que um poço nesse sistema, ele pode fazer vários fraturamentos horizontais em diferentes alcances, que isso dá uma característica específica para esse processo, onde esses poços horizontais podem atingir rochas que antes eram inatingíveis pela técnica convencional. Desculpa. Bom, a figura a seguir só, né, mostra um pouco esse processo do fraturamento hidráulico com destaque. O trifólio mostra que seriam pontos de concentração poderia ocorrer a liberação desses materiais radioativos de ocorrência natural. Né? Lá no início, pela fratura, eles podem ser liberados percorrendo o poço aqui, na horizontal e na vertical, junto com o fluido. Esses materiais radioativos podem interagir com alguns
aditivos químicos do fluido podem precipitar aqui no tubo, que vão causar algumas incrustações, formações de lodes, vou mostrar a seguir. Aqui no início do poço, se não houver uma cimentação correta, né, bem devida, pode ocorrer também a liberação para as águas subterrâneas, mas isso é quase improvável. A questão aqui na superfície, né, de saída do gás, de alguns elementos radioativos que são gás, questão de armazenamento, desculpa, e envio para tratamento. Na figura a seguir, complementar a isso, a gente pode ver aqui no subsolo a relação, né, dos processos de decaimento desses materiais radioativos, na série aqui do urânio, do tório. Destaque aqui para o rádio, por exemplo, pode se depositar aqui nos tubos, né, nas tubulações. O radônio, que é um gás, pode sair aqui, mas como ainda é instável, decai em outros produtos que podem ali aderir ao solo e às águas. Então, são locais, né, onde pode ocorrer a liberação e contaminação desses materiais radioativos de ocorrência natural, se não forem bem controlados. Bom, aqui são um exemplo do que, né, a incrustação e a precipitação desses materiais nas tubulações pode ocasionar, nas tubulações que são utilizados nos processos tanto do sistema convencional quanto do não convencional. Então, a gente tem, né, alguns problemas associados à liberação desses materiais. Esses equipamentos com essas incrustações, vai chegar um momento que eles devem ser substituídos. Então, eles devem ser, né, descartados, ou, na verdade, colocados em locais devidos, né, corretos para descarte, para que não ocasionem uma exposição maior dos trabalhadores a esse tipo de contaminação, consequentemente, geração de resíduos. Então, esses materiais podem chegar a solos e águas, podendo contaminar mananciais de água potável. E existe também na literatura alguns relatos sobre contaminação a partir das substâncias químicas que são usadas no fluido de fraturamento. Então, são alguns problemas associados que, se não controlados, né, devidamente, podem serem consequências desse tipo de processo. Bom, em relação à regulação, acho que o nosso convidado vai saber falar com mais detalhes sobre isso, mas a nível mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica é quem regula o setor de tecnologia nuclear, e a nível nacional é a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma instituição associada à Agência Internacional. A CENEM é constituída de várias instituições ao redor do Brasil, entre elas o CDTN, né? E a CENEM tem várias normas e regulamentos sobre o setor nuclear no Brasil, sobre rejeitos radioativos, regulação, entre outros. Bom, assim, uma breve conclusão sobre o assunto. Acho que o assunto é muito amplo, tem muito a que se discutir. Espero que tenha conseguido expor pelo menos alguns pontos, né? Porque tem bastante coisa a se comentar também. Mas a gente pode perceber que a radioatividade está presente no nosso dia a dia, é importante em vários aspectos, né, vários benefícios através da radiação, mas é um tema de grande complexidade, principalmente nas indústrias e nos locais que podem ocasionar a geração e a liberação dos NORM. E com isso tem uma grande necessidade e importância da introdução de medidas de proteção radiológica com o controle e otimização da exposição desses produtos, né, desses materiais. Bom, e para, né, direcionar um pouco o debate, gostaria de deixar alguns questionamentos também à mesa, que a questão de como introduzir de forma segura alguns conceitos ainda sobre a radioatividade no meio industrial, é algo interessante a se conversar. A questão de minimizar esses impactos, né, associados à liberação do NORM pela indústria de óleo e gás no Brasil, e sobre o tratamento desses resíduos. Acho que é um assunto que dá, assim, pano para manga. Se a gente ficar aqui o dia inteiro, a gente conseguiria discutir bastante coisa, mas
são pontos interessantes a se colocar. E, bom, gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre o tema, né? É um pouquinho do que eu consegui estudar nesses anos de mestrado. Dentro do projeto GásBRAS, a gente desenvolveu, como o Vinícius falou, alguns cadernos temáticos que vai ter um pouco mais a fundo alguns temas, né, que podem ser acessados daqui para frente, né, daqui a um tempo. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer e passar a bola para o professor. Bom dia a todos. Joyce, parabéns pela apresentação. Ficou muito claro da gente entender os fundamentos. Eu acho que isso foi muito importante. Obrigado, professor Rubens, pelo convite. Obrigado a toda a rede GásBRAS. Vou tentar colocar aqui a minha contribuição e já tentando, quando colocar aqui, fizer a minha apresentação, tentar responder um pouco dos questionamentos que a Joyce colocou aí. E, para facilitar, eu gostaria de fazer um compartilhamento da minha tela. Vou colocar aqui para vocês. Então, vocês estão vendo aqui, a minha ideia é fazer uma abordagem comparativa, tentando mostrar. Eu não tenho conhecimento do assunto de gás não convencional em profundidade, né? Eu recebi esse convite do professor Rubens, eu fiquei muito curioso e busquei uma inspiração de como eu poderia contribuir para esse debate, como eu poderia contribuir para esse evento. Tem muitos pesquisadores, eu não sou pesquisador, eu sou muito da linha de atuação, atuo como gerente de uma área de resíduos na Petrobras, e isso traz para a gente uma experiência, mas assim, como é que eu falaria isso aqui, como é que eu poderia contribuir para esse debate, já que eu estou trabalhando numa indústria convencional, né? E eu percebi no convite que o foco que estava sendo dado aqui era muito de impactos ambientais, aspectos regulatórios e comunicação. Então, os painéis tinham essa linha e eu estou tentando montar aqui uma contribuição para esse debate nesse sentido, de como é que a gente faz isso. E eu tive, nessa busca dessa inspiração, eu lembrei de uma apresentação que eu vi num seminário sobre norme, então muito pertinente com o que a gente estava vendo aqui, que era uma apresentação que foi feita num seminário, no Simpósio Internacional de Norme, e eu fiz lá uma apresentação também falando do óleo, dos aspectos de norma na indústria de óleo e gás. E, em paralelo, teve uma apresentação do Dr. David Allard, que é diretor do escritório de radioproteção da Pensilvânia. E aí, ao estudar isso, eu fiquei vendo as comparações entre a minha apresentação e o que foi feito, e me trouxe muita informações. Se vocês tiverem interesse, no site da Agência Internacional de Energia Atômica, esse que está aqui na tela, vocês têm essas duas apresentações e tem bastante informação nesse sentido lá. Então, o que foi colocado nessas apresentações? Primeiro, a Joyce já colocou bem aí os conceitos de mapeamento, de onde que tem, como é que é distribuído nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente também fez a mesma coisa, quais são as plataformas que a gente tem produção de óleo, onde é que a gente tem a geração de petróleo e como é que a gente faz essa extração. Depois a gente viu que tanto ele falava na apresentação dele do grande campo que eles têm lá, do Marcelo Shell lá, e nós mostramos também como é que era a geração da indústria de óleo e gás, como é que a gente tinha essa formação e quais os conhecimentos, né, que a gente tem que ter para poder identificar antecipadamente. E aí eu acho que vai muito nisso de que como é que a gente minimiza impactos. Eu acho que muito é conhecendo aquilo que a gente vai ter que fazer. Então, o monitoramento é um aspecto muito importante para essa questão. Então, a gente tem que começar a monitorar para depois a gente ver como é que a gente vai tendo essa geração de resíduos, a gente fazer essa destinação.
E, em seguida, eu acabei verificando que o que eles têm lá nos Estados Unidos, a gente tem uma similaridade muito grande aqui com o que nós temos. Então, lá foi identificado uma tendência de crescimento na geração, lá eles chamam de T-norm, né? Eles colocam que o norm é de origem tecnológica, então eles colocam essa denominação que não é muito usual dentro dos conceitos da agência internacional. E também nós aqui temos essa tendência de crescimento, se vocês olharem um pouco só no viés desse gráfico que aparece aqui, eu acho que eu não estou mostrando em modo apresentação. Ficou em modo apresentação? Ficou melhor agora? Sim, agora ficou grande. Perdão, pessoal, me desculpem. Então, assim, do ponto de vista de que a gente tem aqui, se vocês observarem, né, a tendência desse gráfico é um viés de crescimento de resíduos perigosos, que no nosso caso aqui são as borras oleosas, sucatas e as incrustações. Teoricamente, também serão, não as borras oleosas, mas as sucatas e as incrustações, serão resíduos que se tem possibilidade, probabilidade muito alta de se ter nesse processo. Eu identifiquei também na apresentação do Dr. David da Pensilvânia, uma geração de tubos grande, pelo que está se colocando, né? Lá eles têm, me parece que uma questão de possibilidade, às vezes, até de enterrar esses tubos para não ter uso. Aqui no Brasil, a gente teve como experiência de um descomissionamento um processo de geração de 80 mil tubos. Esses tubos tinham incrustações e a gente não poderia colocar isso para indústrias siderúrgicas, então houve a necessidade de fazer todo um processo de limpeza para poder fazer a separação daquele material que você teria aderido aos tubos. Então a Joyce colocou ali algumas figuras muito interessantes, como é que vai fechando o diâmetro do tubo com essas incrustações. A forma de se tirar isso é ou por hidrojateamento dentro do tubo, ou algum processo químico ou de raspagem, mas são processos que têm um custo nisso para que você possa ter à disposição das sucatas, depois de limpas, segregadas das incrustações, que no nosso caso são entamboradas para poder ir para os depósitos. Nós não temos ainda uma disposição final regular, a Joyce colocou isso. Uma das questões que eu acho importante, tentando ver na linha do que a Joyce perguntou, como é que a gente pode minimizar isso. A Petrobras tem estudos de como é que eu retardo essa incrustação nos tubos, como é que eu uso nos fluidos alguns produtos que têm uma capacidade de retardamento dessa incrustação. Lá nessa apresentação nos Estados Unidos é muito focado em radônio, né? Como é que foram os testes, né, para em poços de produção não convencional. No nosso caso aqui, a gente tem em fundos de tanque uma geração de borra oleosa, de incrustações das sucatas, como eu mencionei anteriormente. E aí, isso entamborado, eu não tenho dentro do nosso aspecto regulatório uma destinação prevista, eu tenho um limite de dispensa estabelecido pela CNEM, que nos coloca um limite bastante restritivo do ponto de vista da disposição final, que é o conceito de 1 becquerel por grama. Então, abaixo de 1 becquerel por grama, eu estou isento da regulação, eu posso destinar isso segundo a norma de qualquer forma, mas isso não é qualquer forma, porque esse resíduo ele agrega duas características. Ele, além de resíduo perigoso, ele é um resíduo considerado radioativo se ele for acima de 1. Então, eu não tenho o que fazer com ele. O que a gente tem hoje de alternativa é o armazenamento. Só que numa produção crescente, como eu mostrei naquele slide anterior, isso chega a um limite que você não tem mais depósito que suporte isso. E aí você começa a ter um problema em que você tem um gargalo de não ter uma destinação. É o que a Joyce perguntou com relação ao tratamento de resíduos.
que resíduos o que a gente pode fazer com esses resíduos? A CDTM tem um trabalho aí de que a gente, olha, podemos reduzir volume nesse material? Existe possibilidade de ter uma redução de volume, remoção dos líquidos e do óleo, deixar somente a parte sólida realmente mais pronta para um armazenamento definitivo, porque dentro do aspecto regulatório, o repositório final seria providenciado, né, seria, por lei, estabelecido pelo governo, mas não se há uma expectativa nesse sentido, né? Então, enquanto isso, fica no que se chama de depósitos iniciais, que são aqui no lado direito aqui dessa foto, a gente vê aqui as estantes com os tambores armazenados com essas borras e incrustações. E os dois trabalhos chegam a conclusões assim, bastante parecidas, muito naquela linha do foco que o debate aqui está sendo proposto, né? Qual é o escopo regulatório que se necessita para isso? E aí eu acho que vai aqui uma experiência que a gente tem passado, quando esse aspecto regulatório ele tem uma inserção de diferentes reguladores, a complexidade aumenta. Vou citar um exemplo aqui com relação a que a Joyce também colocou, em termos de tratamento de resíduos. Quando eu tenho uma borra oleosa, ela tem uma regulação como resíduo perigoso feita pelo IBAMA. Mas, se ela tiver contaminação, ela é regulada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Só que esse limite fica ambíguo, porque, por exemplo, licenciar o depósito, do ponto de vista ambiental, é feito pela IBAMA. Do ponto de vista de radioproteção, é feita pela CNEM. E quem vem primeiro, quem vem depois, onde a gente começa, onde a gente faz, como é que a gente associa essas questões. Então, vejo que no processo dos não convencionais, essas sobreposições de regulação, ainda mais se vendo pelas apresentações hoje, vai ter uma sobreposição muito forte também com os agentes reguladores de águas, né? Então vão ser muitos reguladores atuando muito, muito fortemente. E o que a gente vê também de desafios, né? Uma necessidade de estudos, uma questão de realmente de todos os impactos envolvidos estão integrados, estão associados, isso gera uma complexidade no processo muito grande, e todas as questões têm que estar muito associadas com o risco. Então, essas informações, como é que a gente minimiza impactos, Joyce? Eu acho que primeiro, conhecendo, segundo, tendo toda uma análise de risco muito, muito bem feita. Eu achei muito interessante essa ideia que foi colocada nas apresentações dos painéis anteriores, de um poço transparente, de como é que a gente faz isso, porque a comunicação é muito grande. Eu chamo que nós temos aqui uma normifobia, todo um medo da sociedade com relação ao símbolo radioativo que aparece, mesmo com níveis de radiação muito baixos, isso cria uma complexidade na forma como você tem que tratar, na forma como você tem que dispor, na forma como você tem que fazer a logística desse material, na forma como você tem que fazer toda a comunicação e proteção dos trabalhadores, porque toda a indústria, na hora que se propõe a fazer isso dentro do conceito que hoje se tem, que as indústrias têm que estar cada vez mais transparentes, precisa ter a questão de pilares muito fortes, né? Proteção do trabalhador, então toda a questão de radioproteção é fundamental, toda a questão de proteção do meio ambiente é fundamental, e isso envolve tanto os aspectos ambientais como os aspectos de radioatividade, e como é que vai ser superado. Eu acho que para o grupo que trabalha com os não convencionais, vocês terão que superar 2 medos simultâneos, né? O medo do que já se tem por causa do FREC e o medo quando se tiver isso associado com o símbolo da radiação. E vejo que vocês estão num caminho muito bom, me deu muita alegria ver o trabalho aqui realizado,
Porque realmente, somente com conhecimento, somente com a pesquisa, somente com as informações, seremos capazes de superar esse medo desses dois processos aí. Eu acho que é isso, Joyce, tentando colocar aí um pouco mais de respostas assim, para você, das formas de tratamento que existem. Realmente, hoje a gente tem muito pouca opção. Hoje a gente tem aqui dentro dos nossos projetos depósitos como uma alternativa, que ela tem que ter finita em algum momento. A gente vê que nos Estados Unidos existe alternativas de tratamento para esse tipo de resíduos, e com isso a gente já tem projetos de exportação desse material para ver se é possível, realmente, já que eles permitem a reinjeção. Eu vi numa discussão dos painéis anteriores uma abordagem que dá muito trabalho, porque realmente como é que vai ser autorizado a reinjeção, se para reinjeção de água, para recomposição de aquíferos é difícil, imagina para reinjeção de resíduos, como é que deve ser complexo. Eu acho que é isso, eu acho que as questões dos conceitos realmente na indústria precisa ser melhor debatido. Eu acho que esse assunto não pode ficar como um assunto secundário, ele tem que vir à pauta, porque não se pode, dentro de um planejamento, dentro de uma estruturação de um projeto, você pensar nessas questões ao final da linha do processo. Você terá muito mais trabalho disso, e conhecendo isso será muito importante para a minimização desses impactos que são previstos aí. Muito obrigado, Marcelo. Foi muito importante o que você adendou aqui ao nosso debate, muito assunto para a gente pensar no futuro. Eu não sei se a gente tem mais tempo com a coordenação, ou se já esgotou o nosso espaço. Temos sim, Rubens. Temos? Sim. Bom, então, se alguém quiser se manifestar, aproveitando essa oportunidade. Eu gostaria de... Desculpa. Pode falar. Não, só de frisar essa questão daquele primeiro questionamento que eu coloquei ao final, de como introduzir, né, sobre a questão dos conceitos radioativos nas indústrias. Acho que o Marcelo conseguiu falar sobre a importância da comunicação nesse papel. E eu acho que hoje, isso que a gente está vivendo, esses seminários, a oportunidade que o GasBras está dando para a gente discutir sobre isso, é o início, né, o pontapé inicial para a gente conseguir disseminar a questão da radioatividade e tentar quebrar um pouco esse tabu quando se fala de radioatividade no meio, na sociedade em geral, quanto no setor industrial, né? E acho que Rubens, o professor, é especialista nessa parte, por estar no CDTN, né, há tanto tempo, trabalhando com projetos nesse sentido. Eu vi aqui uma pergunta com relação a desafio de estocagem definitiva de registros nucleares da França. Acho muito importante, né, a professora, a Catarina faz, deixa eu ver, não vi o nome da pessoa que faz, o Edmilson, assim, diferente de um armazenamento nuclear, em que você tem um alto nível de radioatividade, realmente se requer locais específicos ou em subsolo, daí há uma normatização internacional muito bem definida nesse sentido, né, em termos de meia-vida, atividade do material que está se colocando e locais onde vai ser isso colocado. Se você faz isso subterrâneo, como é que você faz isso? Mas no caso aqui que nós estamos tratando, trata-se muito mais de norme. Então, norme tem um nível de radiação muito mais baixo, pelo menos aqui para a nossa indústria. Eu não sei como é que chegariam os níveis da indústria de gás não convencional, mas os níveis são baixos. Então, eu vejo que tem experiências muito interessantes na Noruega, no Reino Unido, em que você define alguns limites que considera, além do limite de injeção, vamos dar um exemplo aqui de 1 becquerel. Aqui no Brasil nós só temos 1 becquerel, abaixo disso está dispensado, acima você não tem o que fazer. Então você não tem alternativa de exposição.
No Reino Unido e na Noruega, eles colocam que o abaixo de 1, ok, para respeitar todo o processo de proteção das pessoas. Entre 1 e 10, esses resíduos são regulados pelos órgãos ambientais. E dentro dessas áreas você tem controles de radioproteção. Então, você está associado a esse tratamento condicionado a um tratamento de proteção, controles de radioproteção. Pode ser de uma maneira que você tenha um volume por ano de recebimento disso, você coloca isso ou em aterros industriais, em camadas ou em células separadas, então você tem essa estrutura. E acima desse patamar, que não estou aqui colocando uma definição de um número, mas eu acho que ele é muito viável, você ter 10 becquerel, acima de 10 becquerel, aí sim, é um nível de radioatividade que deve ser considerado como uma necessidade de controle regulatório do ponto de vista de radioatividade, e você vai ter que trabalhar com redução de volume para não ter um volume muito grande, extração de líquidos desses materiais, armazenamento em material. Na Noruega, foi feito, a gente viu uma apresentação de uma empresa em que ela fez um túnel numa pedreira, uns túneis de uma profundidade acho de 500 metros, uma linha para colocar esses materiais acima desse valor que estabeleceram lá na Noruega em armazenamento. Isso feito pela iniciativa privada. Então, é importante um conhecimento desse aspecto para que você também trabalhe no processo de estimulação do mercado. Quem vai ser responsável pelo tratamento dos resíduos dessas unidades produtoras? Será próprio gerador ou será estimulado um novo mercado de controle de resíduos, de geração de resíduos, de gerenciamento de resíduos especializados em resíduos perigosos, em resíduos radioativos? Qual é o caminho que se quer? Eu acho que é uma discussão muito interessante. Não sei se respondi a pergunta aqui da Catarina, do professor Edmilson. O Marcelo, aqui no Brasil, com relação a essa questão dos resíduos de baixo nível, a QNEM vem trabalhando, o CDTN, inclusive, é o polo da QNEM onde esse trabalho tem sido desenvolvido com mais intensidade, num repositório para rejeitos radioativos de baixa e média atividade. É claro que isso aí está além das atividades que vocês têm aí na Petrobras, mas em alcançando esses níveis, né, existe, né, essa perspectiva, ainda tem muita coisa a se definir, né, de se construir um repositório no Brasil. Já há todo um trabalho de localização, né, são coisas bastante delicadas de se fazer, onde é que vai se colocar isso no território nacional, que metodologias vão ser empregadas. Agora, a experiência mais concreta que eu já tive foi muito interessante, foi lá na Alemanha, onde eu vi uma exploração de gás natural lá, numa região que tinha um minério que era até tinha um pouco de mercúrio. Eles faziam toda essa limpeza que você mencionou, com raspagem das tubulações, água em alta pressão, faziam a redução de tamanho, incorporavam depois o resíduo sólido que tinha, era relativamente, não tinha muita complexidade essa redução de volume, não. Mas havia uma redução bastante considerável, né? E o resíduo sólido eles incorporavam num tipo de cimento polimérico que eles desenvolveram ad hoc para essa finalidade, e conseguiram colocar, né, conseguiram a licença de colocar esses blocos de cimentos com o resíduo incorporado em aterro sanitário. Olha que na Alemanha, né, os verdes lá são bravos, né, são ferozes, mas conseguiram essa possibilidade. Ou seja, é tudo uma questão mesmo de desenvolvimento tecnológico. Agora, a gente não tem ainda, né, a gente está tateando, não sabe ainda qual vai ser a radioatividade. Há uma perspectiva de que possa ser o
os normes do gás não convencional possam estar um pouco acima, um pouco, não sei quanto mais acima, do gás natural, os que vocês têm no petróleo, por causa das características orgânicas, né, do shale, do folhego, que o urânio tem uma certa afinidade, né, por matéria orgânica. Então, mas a gente ainda não tem esse dado quantitativamente. Daí que, por exemplo, a incepção do poço transparente, né, seria extremamente importante para ter esse dado. Sem isso, a gente vai sempre trabalhar com algum grau de projeção. É a situação que nós temos no momento. Tecnologia para isso já existe no mundo, vocês mesmos estão desenvolvendo, né? Tem esse projeto que você mencionou, que estão arquitetando junto com nós no CDTN para ver o equipamento que vocês estão operando lá em Sergipe, né? Então, existe, né? Agora tem que adaptar às condições locais de cada gás não convencional vai ter a sua identidade própria, né? Eu concordo, sim, Rubens, muito boa a tua colocação com relação à experiência da Alemanha. E concluindo aqui, já vi aqui o sinal aqui da organização. Eu acho que é muito importante essa questão de conhecer previamente. Eu acho que uma das formas que a gente está vendo hoje, e a gente está sugerindo para todos os nossos processos também de descomissionamento, é como é que a gente conhece mais a informação prévia dos processos, como é que a gente analisa que partes do equipamento a gente tem que monitorar com maior frequência para você ter as informações. Olha, se eu sei que em algum trocador de calor ou alguma conexão eu tenho a indicação de uma medição de taxa de dose ali naquele lugar, quando eu vou fazer isso? Vou começar a coletar material, pesquisar esse material, ter as informações, a amostragem disso. Eu acho que isso é importante. Eu acho que esse grupo está num caminho, porque com conhecimento, realmente, você consegue trabalhar nas mudanças que virão de uma forma ou de outra. Eu acho que isso é fundamental, ter esse conhecimento aí, e é muito, muito importante, porque, como eu citei, são dois medos que a sociedade coloca para o trabalho, para a produção, e que só podem ser superados realmente com conhecimento. Queria agradecer ao convite da Rede Gasbras para a gente participar desse debate, a CDTN pelo apoio que nos dá, em todo o desafio que nós passamos aqui, na presença do professor Rubens e da doutora Menônia, e agradecer a Joyce também pelo convite, pela parceria aí nesses debates aí. Muito obrigado a vocês. Bom, eu que te agradeço, Marcelo, obrigado a você também, Joyce, e toda a sua dedicação durante esse tempo todo, mas o nosso tempo está esgotando, então, para não prejudicar os outros apresentadores, eu deixo aqui o meu muito obrigado pelas valiosas contribuições e devolvo à coordenadora. Obrigada também, gente. Tchau.